E a gente já vai direto falar sobre esse homem preso em Uberlândia, suspeito de estuprar a própria enteada. Uma menina que hoje tem 15 anos. E houve um flagrante, viu? Essa prisão foi em flagrante. Nós vamos direto falar com o Tarsis Duarte, nosso repórter, que é o primeiro a participar hoje aqui do Cidade Alerta Minas. Ele que está na delegacia de plantão, tem mais informações sobre esse caso. Tarsis, boa noite para você. Um caso que revolta a gente, principalmente porque se trata de um âmbito familiar, um seio familiar, onde deveria haver ali a proteção e, na verdade, essa menina há tantos anos sofrendo esses abusos. Boa noite para você. Oi, Carol, boa noite para você também, boa noite para você que acompanha o Cidade Alerta Minas. Olha, esse empresário de 46 anos foi preso no bairro Mansões Aeroporto em flagrante pela Polícia Militar. A mãe da vítima ficou sabendo do que estava acontecendo. Aliás, ela se deu conta do que de fato vinha acontecendo, apesar de vários sinais ao longo dos últimos anos, somente na última terça-feira. E desde então ela começou a tomar providências, procurou a polícia, registrou a ocorrência. Enquanto ela estava no conselho tutelar, ela recebeu uma mensagem da filha dela dizendo: olha, mãe, infelizmente tive que ficar sozinha com meu padrasto de novo, porque a senhora está tomando aí as devidas providências, as devidas precauções, mas ele vai fazer de novo. Ele está tentando mais uma vez. E ao receber essa mensagem, a mãe então procura a polícia mais uma vez, que vai direto até o bairro Mansões Aeroporto e realiza a prisão desse empresário. Eu estou aqui com a doutora Lia Valek, afinal foi ela quem recebeu esse preso aqui na delegacia de plantão e assinou ali a prisão em flagrante dele, né? Como estupro, né, doutora? O flagrante vai ser pelo crime de estupro. Aqui na delegacia, ele disse o que para a senhora? Boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Ele preferiu ficar calado, Tarso, ele não disse nada. E aí a senhora efetivou a prisão em flagrante dele, mas ao mesmo tempo tem todos esses detalhes que são repassados aí pela vítima de que os abusos vinham acontecendo há quase 10 anos. Sim, desde o ano de 2016. O que chama muita atenção é que o primeiro abuso se deu com o nascimento, na data do nascimento do irmão, que hoje está com 8 para 9 anos, a mãe hospitalizada em razão do parto e o padrasto levou a enteada para casa, que na época tinha 6 anos aproximadamente, e ali ele praticou o primeiro abuso sexual, tocando nas partes íntimas da criança, e isso consta, Tarso, numa carta em que essa adolescente entregou para um colega de escola, em que eles estavam iniciando um princípio de um namoro. E aí foi onde tudo veio à tona. Esse menino entregou para a mãe conseguiu contato com pessoas da mesma igreja, da vítima e dos familiares, e a partir daí os fatos foram se desenrolando até na última terça-feira, que a mãe também tomou conhecimento. Foi só por meio dessa carta que então ela se deu conta que de fato o que acontecia na casa dela era verdade. Mas ao longo dos últimos anos ela vinha recebendo alguns sinais, não é mesmo? Sim, alguns dos sinais, né, são vários, assim, a situação é muito complexa, mas alguns dos sinais é um ciúme exacerbado. Por exemplo, quando esse padrasto tomou conhecimento que a menina estava conversando, depois dele ter ele ficava dando presentes caros para ela. Para ter uma ideia, ele deu um iPhone assim que lançou, o iPhone de última geração, e assim que ele soube que ela estava conversando com um coleguinha da escola, um outro menino, ele ficou muito violento, muito transtornado, e depois aí chegou a agredir essa adolescente. A mãe no dia não presenciou isso, mas ela contou agora quando ela denunciou todos os fatos, e aí ele ficou 3 dias acamado de decepção. Então, isso chama muita atenção, né? Porque, claro, que um padrasto que é cuidadoso, ele pode até se impactar da adolescente, talvez esteja iniciando algum relacionamento amoroso antes da época que ele acha que é a ideal, mas não é esse ponto. Então, esses foram alguns dos sinais, além de pessoas da família que contaram para essa mãe, a mãe da vítima, que tinham sido abusadas por ele, mas ele dizia que era mentira, que elas queriam prejudicá-lo, que era uma família muito problemática, e infelizmente essa mãe não conseguiu, né, apesar desses indícios, verificar que algo de errado estava acontecendo. Ao mesmo tempo, esse caso serve de alerta para quem nos assiste, não é mesmo, doutora? Para que fiquem atentos a esse tipo de sinal.
serve muito de alerta, né? A gente precisa estar sempre conversando com os nossos filhos, mostrando que eles podem confiar em nós, que eles não correm nenhum risco, que nós temos a autoridade e existem autoridades que podem tomar providências para que esses fatos não continuem acontecendo e ficar muito atento. Por exemplo, um outro sinal, essa adolescente ficou de recuperação em todas as matérias no ano passado, então já estava dando sinais, então ficar muito atento mesmo a tudo que os nossos filhos mostram e desconfiar, né? A gente confia nos nossos companheiros, nas pessoas com quem a gente convive, mas sempre desconfiando um pouco, porque é preciso sempre dar validade a esses sinais que aparecem. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista, doutora Lia Valek, que é a delegada de plantão, que assinou a prisão em flagrante desse homem, vai responder, a princípio, pelo crime de estupro, mas a delegada já me explicou também que, além disso, uma investigação já foi aberta por parte da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Para quê? Para que esse homem possa responder também aos outros crimes eventualmente praticados ao longo desses últimos quase 10 anos, viu, Carol? Olha, Tarsis, obrigada pelas informações, mas a gente queria reforçar com a doutora Lia Valek, aproveitando a presença dela aqui no Cidade Alerta Minas, esse fato de hoje, essa prisão de hoje, o momento em que houve essa abordagem e o que foi comentado, o que foi relatado pela vítima ao longo dos anos, né? Porque teve esse primeiro estupro lá quando a menina ainda era criancinha, a partir dos 6 anos de idade, quando a mãe estava hospitalizada, mas ela teria sofrido outros abusos ao longo desses anos todos, né? E o que foi dito hoje pelas vítimas, quem já foi ouvido nessa situação? Uma sequência de abusos, não é mesmo, doutor? Sim, durante todos esses anos aconteceram abusos de uma forma muito recorrente. Sempre que ele ficava sozinho com o adolescente, ele dava um jeito de ter as relações com ela e acabava fazendo essa barganha. Presenteava, ora ameaçava suicidar, falava que ia acabar com a família. A menina, quando os policiais militares chegaram, porque ela estava sozinha com esse padrasto, e ele começou a tocar nas partes íntimas dela, tentando ter relação sexual com ela mais uma vez. E ela se recusou e mandou mensagem para a mãe, que já estava, né, ciente, e os policiais militares chegaram. E ela estava com muito medo de que algo acontecesse com a mãe dela. Então, é sempre esse medo, né, que gira em torno. A adolescente, em razão da idade e da previsão legal, ela não foi ouvida, não será ouvida, ela passou pelo atendimento multidisciplinar da equipe da Universidade Federal de Uberlândia, que é o protocolo municipal que existe, né, de proteção às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. A mãe foi ouvida uma testemunha, amiga da família, que chegou a ouvir um relato detalhado da jovem sobre como aconteciam os abusos, quais os atos sexuais eram praticados. O conduzido, né, ele reservou-se no direito de ficar calado, e os policiais militares, que conseguiram ver o quanto essa menina estava emocionalmente abalada no momento em que eles chegaram até a residência. E aqui vale um adendo, doutora, porque quando eu digo que a partir de agora o inquérito vai ser conduzido pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que é vinculada também à Delegacia da Mulher, o nosso telespectador de repente pode estar se perguntando, poxa, mas não é a própria doutora Lia Valek quem conduz essa delegacia? Por ter sido eleita vereadora, a senhora teve que se ausentar dessa delegacia em específico? A lei eleitoral prevê, né, um afastamento do delegado que vai concorrer às eleições 6 meses antes das eleições, então foi nesse momento que eu me afastei. Assim que eu retornei às atividades policiais, depois de eleita, eu retornei aqui para a delegacia de plantão para a gente organizar a questão de horários, né, porque há a compatibilidade dos 2 cargos, mas é preciso também, né, que seja tudo feito da forma com que eu possa exercer as 2 funções com a qualidade que é necessária. Então, a princípio, eu estou aqui na delegacia de plantão, ainda não estou lotada em nenhuma delegacia especializada ou diária, e vamos aguardar mais um pouco para que isso aconteça. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Carol, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tarsis. Obrigada, doutora Lia, sempre pronta para nos atender aqui no Cidade Alerta Minas, e hoje com esse assunto importantíssimo, com dicas relevantes para as famílias em si, né, gente? Porque o que tem que se preservar
é a integridade física, a integridade mental de uma criança que está em pleno desenvolvimento. Imagine só por quantas situações constrangedoras, de medo, que essa criança passou até virar adolescente. E agora que ela está tendo um início de relacionamento com um rapaz, imagine o turbilhão que passa na cabeça dessa jovem, na cabeça dessa adolescente. Ela que só teve coragem de contar sobre os abusos sofridos por uma carta. Ela não tinha coragem de falar a respeito do assunto. Isso é muito grave. O que se causa dentro da mente de uma criança que está em desenvolvimento, uma criança que sofre tantos abusos físicos, psicológicos, torturas, ameaças desse jeito, é muito grave, causa traumas para o resto da vida dessa pessoa. E agora ela vai ter que se sentir muito amada, muito acolhida por quem estiver se relacionando com ela, seja de que maneira for. Não estou falando nem a questão de namoro, estou falando de todo mundo. A família, nesse momento, vai ser importantíssima para que essa jovem consiga seguir a vida. Porque imagine só, tinha um monstro dentro de casa. O que a doutora Lia Valek falou conosco aqui, todas as evidências coletadas, todos os relatos apresentados não deixam dúvidas de que o abuso aconteceu. Principalmente o fato de ela estar emocionalmente abalada no momento em que ela foi resgatada, sem conseguir sequer falar. Agora ela vai ter que ser ouvida por uma equipe especializada, equipe de psicólogos, de conselheiros tutelares, toda uma rede de apoio para ajudar essa adolescente hoje com 15 anos. Quanta coisa ruim ela deve ter passado, né? Parabéns para as polícias que efetuaram a prisão dessa pessoa e a gente espera que realmente ele fique lá aguardando o julgamento. Fique lá, porque isso representa perigo. Uma pessoa que dissimula dessa forma, chega a passar mal porque a adolescente está arranjando um namoro? Que situação é essa? Que doença é essa? O relacionamento dele é com a mãe. Que doença! Coitada dessa menina. Olha, a gente torce para que ela realmente consiga sair dessa e seguir a vida de uma forma mais honesta possível.